Ainda sentimos os ecos do 8 de janeiro. Vocês viram? Esta semana vazaram imagens do general Gonçalves Dias, chefe do GSI, nomeado pelo Lula, portanto um ministro do presidente Lula, dentro do palácio, naquele dia da invasão pelos vândalos em Brasília. Uma matéria que foi divulgada e editada pela CNN Brasil. Matéria estranha, hein? A maneira como ela foi divulgada. Eram várias horas de gravação naquelas câmeras de segurança do palácio, só que a CNN editou fora de ordem as imagens. Dava a impressão que o general Gonçalves Dias, nós temos aqui uma destas cenas, tinha participado de toda a ação, praticamente tinha aberto, facilitado a entrada no palácio por parte dos vândalos, mas não era assim. Eles misturaram, né, na edição. Ele, na verdade, esteve ali depois, já no final, quando estavam tentando controlar a situação. De qualquer maneira, mostra o general sem ação, uma postura estranha, e vários comandados dele do GSI, que ele manteve, ainda vinham da época do Bolsonaro, era o comecinho do governo, né, confraternizando com os golpistas. É estranho que a CNN tenha feito essa edição para atingir o general, que é um auxiliar direto de Lula. E mais do que isso, por que a CNN cobriu as imagens, cobriu o rosto dos outros militares que estavam ali à paisana? Para protegê-los? Foram eles que forneceram as imagens para a CNN, por isso que ela quis proteger os militares? É uma pergunta. Bom, grande alvoroço porque há esse discurso, né, dos bolsonaristas, um discurso amalucado, de que, na verdade, o 8 de janeiro, o Lula facilitou a entrada no palácio para se fazer de vítima. Por que ele não protegeu o palácio? A questão não é essa. A questão é que Bolsonaro incentivou acampamentos golpistas, os militares incentivaram e permitiram aquele ataque sem nenhuma reação no dia 8 de janeiro. Mas desgastou o general que tinha sido nomeado pelo Lula. Desgastou ele e pediu afastamento, gerando uma crise política. O primeiro-ministro que cai. O Lula nomeou interinamente para o lugar do general Gonçalves Dias Ricardo Capelli. Lembram? Ele foi o interventor, justamente naquele dia, 8 de janeiro, o interventor na segurança pública do Distrito Federal e agora uma espécie de interventor no GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que nos últimos tempos tem sido ocupado por militares. Então agora um civil à frente do GSI. Toda a impressão de que a divulgação destas imagens, da maneira como aconteceu, foi uma operação da extrema-direita para desgastar o governo. Os bolsonaristas vinham reivindicando esta CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o 8 de janeiro, como se eles fossem vítimas e não os autores dos ataques. Cerca de 1.000 pessoas foram presas, vocês se lembram? Os primeiros 100 começaram a ser julgados. O STF transformou em réus 100. E vai transformar muitos mais. Todos eles bolsonaristas. Mas, numa tentativa de embaralhar o jogo, deputados, senadores ligados ao ex-presidente reivindicam uma CPI e o governo estava dizendo, não precisa de CPI. O STF já está tratando, a Polícia Federal já está investigando. Só que agora, com esse caso do Gonçalves Dias, eles conseguiram destravar e, pelo jeito, vai ter mesmo a CPI. Até o governo falou, então tá bom. Várias lideranças governistas, como o Randolfo Rodrigues, senador. Então tá bom, vamos fazer a CPI, vamos mostrar quem é que fez a agitação e promoveu a desordem lá em Brasília. A CNN tem proximidade com o bolsonarismo e nos últimos tempos fez uma guinada para a direita de novo na sua linha editorial. Era uma notícia? Era. Você tem aquelas imagens, você tem que divulgar, mas a maneira como foi divulgada, a questão é essa. Eu estou questionando a maneira como a CNN divulgou e o momento perfeito para os bolsonaristas. Eles tentam inverter a narrativa, né? Embaralhar os fatos. Vamos ver o que vai dar esta CPI, que pode consolidar as informações. Se o governo trabalhar bem, os governistas, em vez de favorecer o bolsonarismo, pode ser um tiro no pé dos bolsonaristas e consolidar a imagem de que eles ajudaram a fomentar um golpe, tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro. A oposição bolsonarista trabalha, portanto, com essa tentativa de paralisar o governo, justamente no momento
em que Lula vinha colhendo algumas vitórias, estava conseguindo organizar sua base no Congresso Nacional, entregou esta semana, nós temos as imagens, o chamado arcabouço fiscal, que são as novas regras fiscais para substituir o teto de gastos da época do Temer e do Bolsonaro. Sai o teto de gastos, entra o arcabouço fiscal apresentado pela equipe do Fernando Haddad e que o Lula levou ao Arthur Lira. E agora parece que as relações entre os dois estão mais pacificadas, Lula e Lira. Na sequência, virá proposta de reforma tributária. Então, seria o momento do governo colher frutos no Congresso. E justamente neste momento a oposição tenta instalar uma CPI que pode tumultuar o ambiente, atrapalhar essa retomada dos investimentos. O mercado financeiro, os empresários gostaram dessas regras fiscais apresentadas pelo Haddad, porque são cuidadosas. Economistas mais de esquerda dizem, olha, até um exagero que o Haddad está propondo, porque não vai permitir uma alavancagem muito grande da economia. De qualquer maneira, seria um momento de buscar estabilidade e a oposição bolsonarista provoca tumulto no Congresso e busca confusão também com esta CPI. Ao voltar da China, o presidente Lula retomou a iniciativa nesse campo político e das propostas no Congresso e também a iniciativa na reação ao terror nas escolas. Vocês têm acompanhado, né, nas últimas semanas, além daquele ataque terrível em Blumenau, outros casos e a articulação na internet de grupos extremistas que tentam promover o medo. É a tática do fascismo. Promover o medo para que haja uma necessidade de ordem, de que venha assim uma coisa policialesca, força. E aí, o presidente Lula esta semana reuniu ministros destas áreas correlatas, né, saúde, educação, justiça e outros auxiliares, recebeu também sugestões da sociedade, dos movimentos ligados à educação, para promover esta reação do governo contra a violência e o terror nas escolas. Tem que investigar, tem que prender os sujeitos que promovem isso na internet, usar os instrumentos, né, coibir e promover também debate, porque não adianta botar um policial na porta de cada escola 24 horas por dia. E tem uma proposta de um site do Ministério da Educação para fornecer referenciais teóricos, referenciais do que os diretores e professores podem fazer lá na ponta nas escolas. O presidente Lula falou sobre isso durante o encontro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola, a gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Eu fico imaginando as crianças sendo revistadas nas escolas. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República e para as instituições desse país, uma criança de 8 anos tem que mostrar a mochila para ser rastreada. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou confessar uma coisa que eu penso há muito tempo. Ou seja, ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo. Outra fala importante foi a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele comparou essa tática do terror nas escolas à tática do terror contra as urnas e contra as eleições. Ou seja, tudo isso promovido pela mesma extrema-direita no Brasil. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. É exatamente idêntico. Ainda
as redes sociais se sentem terra de ninguém. Ainda se sentem uma terra sem lei. Nós precisamos regulamentar isso. É um tema que vai continuar mobilizando a sociedade e o governo, e o Brasil não pode aceitar o terror nas escolas.